Então, primeiramente, por que normas científicas? A gente vive numa época totalmente digital, mas eu preciso que vocês voltem um pouquinho e pensem em antigamente. Antigamente não tinha um padrão de comunicação científica, muitos pesquisadores trocavam cartas entre si e não tinha uma uniformidade de escrita. Então ficava muito difícil entender o conteúdo que tinha naquele trabalho, porque não tinha uma metodologia de escrita, de introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão, como temos hoje. Então, o que algumas pessoas perceberam é que não tinha um padrão nessas cartas, isso dificultava a leitura e compreensão das informações que tinham ali naqueles trabalhos. Então, essa padronização, ela é muito importante para poder aproveitar, coletar informações. E assim a gente aperfeiçoa vários conhecimentos. A gente permite conseguir capturar várias informações que tem ali naquele documento, tendo essa padronização. Ok? Alguns autores, eles classificam alguns tipos dos trabalhos científicos. E isso pode ser tanto na graduação como na pós-graduação. Essa classificação, né, ela é diversa, mas eu trouxe aqui para vocês uma classificação das várias que existem. Então, a classificação seria em 3, que seria trabalho de pequeno porte, que inclui ali resenha, resumo, análises críticas, comentários, que tem por volta de 1 a 10 páginas. São trabalhos pequenos no que se refere a número de páginas. Trabalho de médio porte seria artigo científico, projeto de pesquisa ou relatório de campo, projeto de conclusão de curso ou aqueles portfólio. Tem geralmente entre 10 e 30 páginas. E os trabalhos de grande porte seriam o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese. Geralmente tem mais de 30 páginas. Nem sempre alguns autores utilizam essa classificação, mas eu trouxe aqui para vocês. Então, geralmente aqui no Brasil, a gente costuma utilizar, né, a mais conhecida, a norma mais conhecida, geralmente é a ABNT. O que significa a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem por finalidade a normalização e desenvolvimento técnico. Então, não é a única norma utilizada aqui no Brasil, tem outras normas como Vancouver, APA, entre outras, mas a mais conhecida aqui no Brasil seria a ABNT. E algumas revistas, elas possuem as suas próprias normas. Geralmente, quando a gente entra ali no site da revista, como a revista de saúde pública, logo no topo tem aqui instruções aos autores e submissão. Geralmente, quando você clica em instrução aos autores, tem ali as normas de publicação da própria revista. Exemplo, referências. Tem revistas que usam na própria ABNT, tem revistas que preferem referências nas normas da Vancouver, né? Enfim. Também trouxe outro exemplo do caderno de saúde pública. Quando você entra ali no site da revista, você clica ali em submissão, aí tem instruções para os autores e tem um passo a passo com as normas e checklist da própria revista. E também tem os congressos também têm suas próprias normas para enviar seu resumo, né? Ou para fazer algum banner. Um exemplo que eu estou dando é do Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que vai acontecer esse ano, era para ter acontecido em 2020, mas não ocorreu por causa da questão da pandemia. E esse ano vai ser de forma online. E quando você entra ali na página do Congresso, tem ali trabalhos científicos, verifique as regras e envie o seu resumo. Então, vocês devem estar se perguntando, Bruna, por que ter essas normas? Conforme eu falei,
é uma padronização. Essas normas, elas permitem a gente comparar mais os estudos ou ir direto a uma informação que a gente realmente quer. Permite extrair melhores informações. Então, essa uniformidade, ela tem uma grande importância, né, em como nós fazemos ciência e como nós nos comunicamos, principalmente entre cientista e cientista. Existem outras formas, né, de fazer comunicação, que aí a gente pode discutir um pouco isso, de comunicação científica para o público externo, mas eu estou trazendo aqui normas que permitem um melhor acesso e extração de autores de cientistas comunicando para outros cientistas, ok? Então, vou falar um pouquinho sobre o Manual de Normas da UFPEL para trabalhos acadêmicos. Acho que muitos de vocês irão utilizar isso para a construção do TCC ou para a construção de alguns trabalhos. O manual ele é baseado nas normas da ABNT, que eu vou deixar para vocês como material suplementar, tanto o manual da UFPEL quanto a ABNT. Então, esse manual ele tem 3 tópicos principais. O primeiro seria a estrutura dos trabalhos acadêmicos, o segundo seria o nível de descrição e o terceiro tópico ali seria os elementos componentes. E aí eu vou passar um por um com vocês, ok? O primeiro é a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Ele apresenta uma figura ali com esses elementos, desde capa até as referências, apêndice, anexo e o índice, ok? A gente vai passando ponto por ponto. Esses componentes, eles podem ser divididos de 2 formas. A parte externa, que seria a capa e a lombada, a lombada é só obrigatório para trabalho impresso. Se for trabalho digital, seria só a capa, que seria essa parte externa, e a parte interna, que seria elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Em vários desses elementos existem elementos obrigatórios e elementos opcionais. Bom, na parte externa que eu falei ali, o obrigatório seria só a capa. A lombada seria obrigatório somente para os trabalhos impressos. Para os trabalhos digitais, a lombada seria opcional. A parte interna consiste nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nos elementos pré-textuais temos folha de rosto, ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, resumo em língua estrangeira, lista de figuras, lista de tabelas ou lista de quadros, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos ou sumário. E sumário, né? E só são obrigatórios nessa parte de elementos pré-textuais folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, resumo, resumo em língua estrangeira e o sumário. Na parte interna temos elementos textuais, que seriam a introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. Todos esses elementos eles são obrigatórios e dependendo do seu programa, seja na graduação ou na pós-graduação, isso pode mudar. Exemplo, nesse desenvolvimento pode ter ali uma parte para objetivo, método, para revisão bibliográfica, pode ter várias seções. Eu coloquei aqui o básico e conforme a gente for avançando, vamos ver. Acho que depois desse slide, no próximo eu vou falar um pouquinho. E temos elementos pós-textuais, que seriam as referências, apêndices, anexos e índices. Só seria obrigatório as referências nesses elementos pós-textuais. Bom, o segundo tópico do manual da UFPEL traz sobre o nível de descrição. Ele é dividido em 3, seria o nível de descrição tradicional, em capítulos e em artigos. O tradicional, ele traz folha de rosto, folha de aprovação, resumo,
resumo em língua estrangeira, sumário, introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados de discussão, conclusão ou considerações finais e referências. O em capítulos modifica do de tradicional porque ele traz ali, depois da metodologia, capítulo 1, 2, 3, e cada capítulo ele é dividido em título, introdução, metodologia, resultados e discussão e conclusão. E você tem isso para todos os capítulos, que é diferente da tradicional, que é tudo junto e não tem esses capítulos. E tem um nível de descrição em artigos, que é o geralmente que eu utilizei, né, no programa de pós-graduação em epidemiologia, ali na nossa dissertação. O que tem de diferente? A gente traz o relatório de trabalho de campo, que a gente fez uma pesquisa. Aliás, antes do trabalho de campo, a gente traz o projeto de pesquisa, que é antes da gente realizar a pesquisa, né? A gente submete esse projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa. Aí a gente tem essa aprovação, a gente começa a pesquisa e ao longo que a gente vai realizando a pesquisa, a gente vai fazendo um relatório do trabalho de campo, que esse trabalho de campo seria justamente a entrevista ou o que acontece durante o trabalho de campo. Aí depois disso a gente traz o artigo que a gente desenvolveu já na norma da revista. Se a norma da revista não é a BNT, a gente traz na norma da revista e a gente apresenta a conclusão. Então, é basicamente essa a diferença. E o terceiro tópico do manual seria esses elementos componentes. Aqui eu vou falar sobre a parte externa, a parte interna, os elementos obrigatórios e não obrigatórios, que seriam opcionais, e os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os componentes externos, que seria a capa e lombada. A capa é um elemento obrigatório, tanto para TCC, dissertação virtual, como impressa. Ela deve ser escrita como fonte, né? Arial, tamanho 12, centralizado, em negrito, e as entrelinhas ali, o espaçamento entre linhas tem que ser 1,5 centímetros. Eu deixei aqui do lado direito ali, um exemplo, o exemplo que o próprio manual traz de como elaborar essa capa. Depois temos a lombada, que também é um componente externo, ele é opcional, só é obrigatório para os trabalhos impressos, e deve ser escrito em Arial, tamanho 12 e em negrito. Deixei um exemplo aqui para vocês do lado direito. Agora vamos entrar nos componentes internos e pré-textuais. Temos a folha de rosto, que é um elemento obrigatório, deve ser escrita com fonte Arial, tamanho 12, centralizado. Apenas o autor e o título tem que ter aqui, eu deixei aqui, autor aqui em cima no topo, depois o título. Se tiver subtítulo, deve ser colocado também. As entrelinhas é 1,5 e a natureza do trabalho ela deve ser colocada com um espaçamento simples, com recuo, né, de 7 centímetros, conforme está aqui do lado direito. Ok? Aí aqui tem o nome do orientador, do coorientador, aí tem o Pelotas, né, e o ano. Depois disso temos a ficha catalográfica, que também é um elemento obrigatório. Ela deve ser solicitada ao sistema de bibliotecas da UFPEL. Se for no modo impresso, essa ficha catalográfica ela tem que vir no verso da folha de rosto. Se for no meio digital, ela vem logo após da folha de rosto, ok? Então ela deve ser escrita, ela vem escrita na real, né? Porque nós não escrevemos ela, é a biblioteca que escreve, mas ela vem escrita na fonte Arial, tamanho 10, ela tem uma margem aliada à esquerda e entre linhas simples, que seria o espaçamento ali de 1. Ela já vem prontinha ali. A errata, caso tenha, né, é um elemento opcional. A localização dela na versão digital, ela é após a folha de rosto. Aí você tem que escrever
a referência do trabalho, como esse trabalho ele é referenciado, e logo após isso vem o texto da errata. Ou se não for o texto, você faz uma tabela com o número da folha, a linha, e o que você quer, o que está escrito e o que você quer consertar, conforme está aqui do lado direito. Ela deve ser escrita então com a fonte Arial, tamanho 12, o título ele tem que estar centralizado, ela não tem paginação, sem indicativo numérico, o texto ele tem que estar justificado e o espaçamento das linhas, né, 1,5. Logo após isso, temos a folha de aprovação. Se for um TCC, dissertação ou tese, isso é elaborado, né, pós-banca, ou você escaneia aquele documento que você assina, ou por meio digital, né, você elabora isso. É um elemento obrigatório, ele geralmente é confeccionado na fonte Arial, tamanho 12, com todos os elementos centralizados, e o entre linhas ali, o espaçamento seria de 1, é um espaçamento simples. Tem ali um modelo. Temos também a dedicatória, que é opcional. Geralmente é escrito fonte Arial, tamanho 12. Se for muito curtinha, a gente faz um recuo de 6 centímetros. Se for longa, a gente bota o texto justificado com espaçamento de 1,5 e no parágrafo 1,25. Também temos como elemento opcional os agradecimentos. Geralmente a fonte é Arial, tamanho 12. O título, você bota ali agradecimentos, né? Tem um título, ele é centralizado, geralmente em negrito. Não tem paginação. O texto ele é justificado. Ele tem um parágrafo de 1,25 e o espaçamento entre linhas ali seria de 1,5. Se for curta, a gente coloca aquele recuo de 6 centímetros e centraliza ali no meio da folha. Também temos a epígrafe, que também é opcional. Qual a definição, né? Segundo a ABNT, ali, NBR 10520, a epígrafe constitui-se numa citação, seguida de indicação de autoria, que caracteriza a linha de pensamento abordada pelo autor. Geralmente o autor seleciona ali algum pensador, algum autor que tem e cita ele ou um texto dele e faz essa referência, coloca isso logo no começo ali como elemento pré-textual. Geralmente utilizamos a fonte Arial, tamanho 10, em itálico, um espaçamento de 1,5, sempre com um recuo de 6 centímetros ali, ok? Tenha um exemplo aqui do lado direito. Bom, o resumo ele também é um elemento pré-textual, é obrigatório. O que a BNT ali fala sobre o resumo, né? É que o resumo seria a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Seria você praticamente resumir todo o seu trabalho em 150 a 500 palavras. Geralmente você coloca ali uma breve introdução de no máximo 3 linhas, o objetivo do seu trabalho, do seu estudo, resume a sua metodologia, os seus principais métodos, ou suas principais, como você analisou. Depois você resume também os seus resultados, coloca um parágrafo de conclusão e logo abaixo tem as palavras-chave ou os descritores do seu trabalho, né? Então, é um único parágrafo, geralmente a gente utiliza verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular. É elaborado com fonte Arial, tamanho 12. Essas entrelinhas ali do resumo, o espaçamento é 1, ele é simples. Não tem indicativo numérico, ou seja, não tem paginação. O texto, ele é justificado e é um parágrafo só. E isso não consta no sumário. Esse elemento vem antes do sumário.
Depois do resumo em português, né, nós temos o resumo em língua estrangeira. Geralmente a gente utiliza o inglês. Esse elemento é um elemento obrigatório. Ele não consta no sumário, né, vem antes do sumário. E também, como o resumo em português, ele deve conter todos os dados, né, do resumo anterior. Também deve conter as palavras-chave traduzidas. E a mesma configuração ali, Arial tamanho 12, espaçamento simples, sem indicativo numérico e o texto justificado em um parágrafo único. Também, antes do sumário, né, temos a lista de figura, que é um elemento opcional. Ele é elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto e tem a numeração específica, figura 1 na página tal, figura 2 na página tal. Você bota a figura 1, o título e o número da página que está. A fonte Arial, tamanho 12, o espaçamento entre linhas seria 1,5. O título é centralizado e não tem indicativo numérico, não tem paginação. Nós só começamos a contar as páginas depois do sumário. Também podemos ter lista de tabelas, lista de quadros, enfim, são elementos opcionais. Também é elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada tabela tem a sua paginação, o seu próprio título. Também segue a mesma configuração, Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, título geralmente centralizado e sem paginação. Bom, agora nós temos o sumário, que é um elemento obrigatório. E como que a ABNT define o sumário, né? Seria a enumeração das seções de uma publicação na mesma ordem e grafia do texto, ok? Então, tem ali 1, seria a introdução, 2, metodologia, sempre segue uma ordem. É o último elemento pré-textual. Depois disso, nós temos elementos textuais, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. E qual seria a configuração desse sumário? Seria fonte Arial, tamanho 12, entre linhas, ali, o espaçamento entre linhas 1,5. O título ali, sumário, seria centralizado e não tem paginação. Só começamos a contar a página depois do sumário. Bom, agora entramos ali no componente interno, só que nos elementos textuais. O primeiro deles seria a introdução, que é um elemento obrigatório. Que seria essa introdução, né? No manual da UFPEL eles trazem que teria que ser abordado, né, o tema do trabalho, delimitação e relevância, ou natureza e importância, um pouco da exposição do assunto, do objetivo e hipótese. Se tiver como adentrar nessa introdução um pouco da revisão de literatura e da metodologia que seria adotada, né, mas não é obrigatório seguir tudo isso. Geralmente as pessoas têm uma configuração de introdução já pré-moldada. Alguns autores já têm seu próprio método de fazer a introdução, né? Mas o manual ele só dá algumas dicas. Então, após a introdução, tem uma numeração progressiva de página. A paginação começa a ser contabilizada e também os próprios tópicos, né? Conforme o exemplo aqui do lado direito, 1, introdução, 2, desenvolvimento, 3, seção, e assim sucessivamente. Então, qual a configuração? Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, o parágrafo tem esse recuo ali de avanço, né, de 1,25, o texto ele é justificado e tem indicativo numérico, começa a contar a paginação, e isso deve constar no sumário. Após isso, temos o desenvolvimento, que também é um elemento obrigatório. O manual traz que é a parte principal do trabalho acadêmico, né? Tem uma composição específica, deve retratar ali o conhecimento acumulado em torno do tema, tem que ter uma linguagem culta e técnica, observando as regras gramaticais vigentes. Tem uma numeração progressiva, conforme a introdução também.
Se tiver algumas seções ou alguns tópicos, isso deve respeitar uma ordem 2.1, 2.2, 2.3. Tem a mesma configurações, a mesma fonte, Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5, esse avanço do parágrafo ali de 1,25. O texto ele é justificado e tem a paginação, né, uma ordem da paginação, e deve constar ali no sumário. Pós-desenvolvimento, temos a conclusão ou considerações finais, que também seria um elemento obrigatório, que seria essa parte final ali do trabalho. A gente costuma retomar alguns pontos dos resultados da pesquisa, de forma bem resumida e objetiva. Não precisa repetir tudo que você encontrou. Faz alguns apontamentos dos principais achados da sua pesquisa. Aí você pode confirmar, né, ou negar as hipóteses levantadas. Exemplo, você pode falar, encontrei prevalência de depressão de 30%. Tal estudo corrobora meus achados. Os autores encontraram 31% em tal lugar. Ou tais autores, eles negam, refutam, enfim. Também pode conter, nessas considerações finais, sugestões para estudos futuros. Exemplo, você encontrou uma lacuna para conhecimento ou para tal achado, e você sugere fazer uma pesquisa para encontrar ou para sanar essa lacuna na literatura. Então, também tem a mesma configuração, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5, esse avanço no parágrafo de 1,25. O texto ele tem que estar justificado e tem essa paginação, e isso deve constar no sumário. Após isso, nós temos ali os elementos pós-textual. As referências é um único elemento obrigatório nesses elementos. E o que a BNT define como referência? Seria o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, ou de um artigo, ou de um livro, que permite sua identificação individual. Essas referências elas devem ser listadas em ordem alfabética única, de sobrenome, nome do autor e título, observando outros elementos, né, como local, editora, data. Lembrando que o manual da UFPEL ele utiliza a norma da ABNT. Então, exemplo, em algumas revistas, elas vão optar por utilizar a Vancouver, que tem como forma de referência totalmente diferente. Geralmente a gente utiliza uma numeração que vem de ordem de citação do texto. Exemplo, se você na primeira linha do seu artigo, na introdução, você utilizou um autor, se esse autor ele tem um sobrenome de V, ele vai vir como o número 1, ele não vai estar lá no final, conforme na ABNT ele estaria. Então, essas referências, elas devem ser escritas com a fonte Arial, tamanho 12, o título deve ser centralizado, espaçamento simples ali, espaço de 1, elas devem ser separadas entre si com um espaçamento. Você pode ver aqui do lado que elas têm um espaço ali de uma linha, e não tem indicativo numérico, elas não são numeradas, 1, 2, 3, e essas referências devem constar no sumário ali. Após isso, nós temos o glossário, qual o objetivo, né? Um elemento opcional que tem como objetivo definir palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido confuso, inacessível ou ainda indefinido, que foi utilizado no texto. Exemplo, você vai utilizar uma palavra que é muito nova ou que tem uma definição não ampla. É bom você definir ela no seu texto, né, no seu documento, porque nem todo mundo vai ter um conhecimento sobre essa palavra. Bom, esse glossário ele deve ser elaborado em ordem alfabética
e deve ser inserido logo após a página de referências. Deve ser escrito em fonte Arial, tamanho 12. Essas entrelinhas ali, o espaçamento deve ser 1,5. O título ali, glossário, deve ser centralizado e o texto deve ser justificado. Se você for optar por colocar isso no seu documento, ele deve constar lá no seu sumário. Aí temos o apêndice, que é um elemento opcional. Então, o que consiste, né? Ele é todo o material elaborado pelo autor que seja complementar ao texto, imprescindível à compreensão daquele texto. Se você, exemplo aqui do lado, termo de autorização para inserir trabalho acadêmico. Você citou lá na sua metodologia ou no seu trabalho que foi confeccionado um termo de autorização. Mas aí alguma pessoa vai falar, tá, mas que tipo de termo que você confeccionou, o que tinha nisso? Então, se isso foi elaborado por você, que é o autor dessa obra, se isso não foi elaborado por outra pessoa, você pegou na internet, isso deve constar lá no apêndice. Geralmente esse apêndice, ele não tem uma indicação numérica progressiva, não é apêndice 1, 2, 3, ele vem com uma letra, ele vem em ordem alfabética, geralmente é apêndice A, B, C, D. Exemplo, ele vem conforme ordem de citação no texto. Se eu citei primeiro o termo de autorização, ele vai ser apêndice A. Se você citou esse termo de autorização em segundo lugar, ele vai ser o B. Geralmente é escrito em fonte Arial, tamanho 12. Essa letra é em ordem alfabética, né, conforme o texto. E tem um título. Isso deve constar no sumário, se você optou, né, por utilizar. Isso você coloca lá no sumário. E também temos um anexo. Geralmente também é um elemento opcional, né? Seria todo o material não elaborado pelo autor, né? Aqui tá repetido. Esquece isso daqui, tá errado. Deixa eu marcar aqui. Todo o material não elaborado pelo autor. Se tu pegou da internet, não fez isso, não confeccionou, então isso é um anexo. Ele segue a mesma lógica do apêndice, geralmente é em ordem alfabética. Se tu pegou, citou o primeiro anexo, ele vai ser o A, segundo B, conforme a ordem do texto, né? A ordem de citação no texto. Também ele é escrito Arial, tamanho 12, tem um títulozinho centralizado. E se tu optou por ter anexo no seu documento, deve constar lá no sumário. Lembrando, gente, sempre antes do apêndice, né, tem ali referências, se tu colocou o glossário, se não optou, referências. Aí o apêndice, você não já coloca o apêndice, coloca uma folha, no meio dessa folha você coloca apêndice, e depois dessa folha aí você coloca apêndice A. Sempre tem uma folha não em branco, né? Que no meio dela, no meio dessa folha 4 vai ter apêndice. Posterior, aí você vai botar apêndice A e vai colocar o que tu quer. Aí depois anexos, aí você bota uma folha, não em branco, mas que no meio tem anexos. Depois dessa folha, aí tu coloca anexo A e o que for colocar aí embaixo. Depois disso, também temos o índice, que também é um elemento opcional. E como que a BNT define, né? O índice seria a relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. Ela tem uma ordem alfabética, geralmente é escrita na fonte Arial, tamanho 12, o espaçamento entre linhas 1,5, o título ali, índice, é centralizado em negrito, não tem indicativo numérico e o texto ele é justificado. Então ele tem uma ordem alfabética aqui, ó, arquivo, artigo, atlas, autores, enfim. E se tu optou por utilizar um índice, que não é opcional, não é obrigatório, é um elemento opcional, ele deve constar lá no sumário. Bom,
Acabei a revisão ali do manual da UFPEL. Falei sobre apêndice e anexo. E queria perguntar para vocês qual a diferença entre apêndice e anexo. Primeiro, a apêndice são conteúdos elaborados pelo autor, pelo próprio autor. Exemplo, tu fez um termo de autorização, um termo de consentimento. Tu não pegou isso da internet, foi você mesmo que fez ali, você que elaborou. Isso é um apêndice. Se tu optou por citar isso e não tem como descrever isso digitando. Então, tu coloca isso como apêndice. E anexo seria tudo que você não elaborou, tudo que você pegou, outra pessoa confeccionou e tu pegou, tu se apropriou. E utilizou isso no desenvolvimento do seu documento, do seu artigo. Então, seria isso. Pense, tu que elaborou, anexo tudo que tu pegou da internet ou que foi elaborado por outras pessoas. Bom, referências. Temos a BNT ou Vancouver. Geralmente, a UFPEL adota a BNT, tanto nos seus congressos, igual tem ali o EMPOS, tem um congresso da UFPEL todo ano, né? E lá nas referências eles falam, conforme a BNT. Então, eu trouxe aqui um exemplo da BNT. Primeiro, nós colocamos sobrenome, o último sobrenome, né, do autor. Aí colocamos a primeira sigla do nome, segunda sigla do nome, ou se tiver mais, e um pontinho. Colocamos o título, né? O título é esse aqui. Crescimento da população idosa no Brasil, transformações e consequências da sociedade. Depois disso, nós colocamos o nome da revista. Depois colocamos o estado. Aí vem o volume, número, paginação e o ano que isso foi publicado. E se a gente for citar isso lá na introdução, ou na metodologia, ou na conclusão, ou na discussão, aliás, na discussão, nós citamos, se tem só um autor, né, que é esse daqui, nós citamos assim, colocamos o último sobrenome todo, maiúsculo, vírgula, o ano de publicação. Isso daqui é o artigo, tá, gente? Lá na norma da ABNT e na próprio manual da UFPEL tem outros métodos de citar livro ou citar outros documentos. Eu trouxe só um exemplo de artigo. E também algumas revistas elas optam por utilizar Vancouver, que tem outra forma de escrita. Trouxe aqui só para comparar, né, que é diferente. Só um exemplo. Bom, ao longo da construção do nosso artigo ou do nosso documento, a gente costuma utilizar vários autores, né, para embasar ou para refutar o que a gente está encontrando. Geralmente a gente pode citar esses artigos, esses autores de diferentes formas, de forma direta ou de forma indireta. Isso pode acontecer tanto na introdução quanto ali na discussão do nosso artigo ou do nosso documento, seja TCC, dissertação, tese. A forma direta seria quando tu pega uma parte de um texto e coloca no seu texto conforme está original. Tu só copiou e colou, sabe? Não mudou nada do que o autor falou, fez nenhuma modificação. Tem uma forma de como tu colocar isso no texto, que depois vale a pena você ir lá na BNT ou no manual da UFPEL, que se tem mais de 3 linhas ou se tem menos de 3 linhas, tem uma característica própria, tem um próprio recuo, você pode colocar em itálico. E também tem a forma de citação indireta, que tu lê um determinado artigo, você fala assim, pô, bacana, gostei do que esse autor traz, vai acrescentar ali no meu estudo, então quero citar ele. Só que você não vai copiar e colar o que o autor diz. Você vai só vai modificar. Tu vai fazer com suas próprias palavras. Tu vai falar bem assim, fulano ou fulano
e colaboradores apresentam tal como resultado da sua pesquisa. Você vai tirar suas próprias conclusões e vai escrever da tua forma, não conforme o autor falou. Beleza? E tem uma perguntinha. Quando que a gente utiliza a expressão, né, apud, citado por, a gente faz uma citação de uma citação. Bom, essas foram as referências utilizadas na aula de